E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, gente, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de introdução à linguagem C++, o C++. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula número 2, né? Vamos falar hoje de um conceito muito importante para qualquer linguagem de programação que seja, o conceito de variável, né? Nós vamos fazer alguns exemplos aí, para a gente poder entender como é que isso funciona, e vai ser tudo nesse vídeo de hoje, cara. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário, ajuda a gente a ganhar engajamento aqui no YouTube. Você vai estar sempre recebendo esses conteúdos aí a um custo de 0,800. Beleza? Vamos lá, vamos estudar C++. Vamos lá, gente, vamos lá, estamos juntos para mais uma aula aqui do nosso curso de Introdução à Linguagem C++, aula 2, gente, aula 2, né, vamos dar continuidade. Aula passada bem introdutória, né, fizemos aí alguns conceitos iniciais da orientação a objeto, né, sabe que o C++ é uma linguagem que trabalha com esse paradigma, o paradigma da orientação a objeto, né, então, assiste a aula 1, vem aqui, porque isso vai ser necessário ao longo das aulas, né. Então, hoje na aula 2 a gente vai ver um conceito muito importante para qualquer linguagem de programação que seja, né? A gente vai falar hoje do conceito de variáveis, né? Então vamos falar de variáveis em C++, né? Então, isso aqui também se aplica a outras linguagens, qualquer linguagem de programação trabalha com o conceito de variável, então, de todo modo, essa informação vai servir para quem está assistindo o vídeo. Então vamos lá, variáveis, o que são variáveis? Variáveis são espaços de memória nomeados que armazenam dados. Então, pensem da seguinte maneira. O computador ele tem uma memória, né? Vamos falar a memória principal, memória RAM, né? Essa memória ela precisa ser utilizada pelos programas que estão em execução. A ideia de você escrever um código é que ele entre em execução. Quando ele entra em execução, ou seja, quando o computador começa a executar as suas instruções de código, ele necessita utilizar um espaço na memória do computador. Só que é o seguinte, a memória do computador não pode ser utilizado de qualquer jeito, né? Tem que ser organizado, você tem que dizer o que vai salvar lá, quantos endereços de memória você vai precisar e tal. As linguagens de programação, elas facilitam mais isso pra gente, de alto nível, como C, o C++, Python e tal, certo? Mas assim, você precisa ter uma certa organização no uso da memória. Então pensem mais ou menos o seguinte, pensem aqui num gavetário, como eu botei aqui a imagem ao lado, certo? E cada gaveta dessa seria uma variável, o endereço da memória do computador, um local onde o computador utiliza para armazenar informações. Você, além de dizer um nome para a gaveta, gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, você precisa dizer o que você vai salvar dentro dessa gaveta. A mesma coisa são as variáveis, então elas têm um nome, que a gente chama de identificador, que serve para você se referir a ela dentro do código. Quando eu digo assim, computador, reserve um espaço na memória para salvar a idade do usuário, a idade, né? Então o que ele faz? Ele vai lá na memória, reserva um espaço lá de memória, na memória principal, para salvar a idade do usuário. Só que você precisa dizer ainda que tipo de dado que tu vai salvar lá, né? Então o computador, ele não sabe que a idade é um valor inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mas você precisa dar essa informação para ele. Então você precisa dizer o nome, ou seja, como o computador vai localizar isso aí, o tipo, né, que define o tipo de dado que vai ser utilizado para ser armazenado naquele lugar. Se você definir, por exemplo, idade, o nome da variável é idade, certamente você vai definir o tipo de dado inteiro. Quer dizer que naquele lugar você vai salvar um valor inteiro. E o valor em si, né, o que você vai salvar naquele lugar lá onde você reservou. Então essas três coisas são essenciais para o uso de variáveis. O nome, o tipo de dado e o que está salvo dentro dela, certo? Vamos lá. A sintaxe básica da declaração de variáveis é a seguinte. Você vai dizer o tipo, a gente vai estudar os tipos de dados básicos do C++. Você vai dar um nome para a variável, que é o identificador, e você pode atribuir inicialmente ou não um valor para ela, porque você pode criar uma variável dizendo o tipo e o nome e não atribuir nada a princípio, né? Mais à frente, o seu programa vai entrar em execução e em dado momento vai utilizar aquele lugar que você reservou para salvar um tipo inteiro, um tipo caractere, um tipo float, né? O valor que vai ficar lá de fato. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu tenho o caso da idade. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Computador, reserve um espaço de memória para me salvar um número inteiro. O nome desse lugar vai ser idade. E lá eu quero que tu salve 25. É exatamente isso aí.
computador, reserve um espaço na memória para me salvar números inteiros, é uma variável. O nome desse lugar vai ser idade, e nesse lugar eu quero salvar o valor 25. Então lá na memória do computador, né? Memória, as pessoas gostam de representar a memória como sendo uma coisa contínua, assim, né? Várias células. O que ele faz? Ele pega um lugar aqui na memória, chama esse lugar de idade, e coloca aqui no lugar 25, sabendo que aí só podem ficar números inteiros. Outro exemplo, computador, reserve um lugar na memória para salvar números reais, que o float são números reais. O nome desse lugar vai ser altura e salve nesse lugar 1.75, né? A notação de casa decimal do C++ é a notação americana, é ponto, quer dizer casa decimal. Então 1.75. Mais um exemplo aqui. Computador, reserva um espaço na memória para salvar um caractere, certo? O nome desse lugar vai ser letra. E eu quero que você salve lá a letra A. Então lá na memória ele vai colocar um lugar chamado letra, certo? Letra. E aqui ele vai salvar a letra A. Então assim ele vai organizando a memória, dando o nome, o tipo e o que está gravado dentro. Olha aí, uma string, né? Que é um outro tipo de dado. Um string é uma cadeia de caracteres. Então, computador, reserve um espaço na memória para me salvar uma string, que é uma cadeia de caracteres. O nome desse lugar vai ser nome, pode ser nome, o nome do lugar. E lá vai ficar Maria. Então aqui vai ficar Maria, no endereço de memória desse. E aqui o nome desse lugar é nome. Certo? Bom, eu pretendo gravar uma aula mais aprofundada sobre esses tipos de dados, né? Então, a princípio, eu vou passar aqui rapidamente. A ideia é que você entenda o conceito de variável hoje como espaço reservado na memória do computador, mas aqui a gente tem alguns tipos básicos do C++, tá? Podem ter outros tipos, tá, gente? Então, a gente tem um tipo inteiro, que armazena números inteiros, claro. Aqui eu tenho um exemplo da declaração inteira, né? Eu tenho o float, que é um número real, né? Armazena número decimal com menos precisão, né? Ou seja, a precisão decimal o double e o float são a mesma coisa, certo? Só que se eu precisar de mais precisão, eu vou ter que usar o double, que é de dupla precisão, né? Duplo. Número decimal com mais precisão. Então eu tenho aqui, ó, reserva um número, salve um número real, né? O nome dele vai ser y e o valor dele é 3.14. Salve um número real, z, com a precisão maior. Não se preocupe que eu vou abordar isso aqui um pouco mais a fundo depois. Você pode usar qualquer um dos dois. Se você precisar de um espaço de armazenamento maior para guardar a precisão, é melhor você usar double. Senão o float resolve. A gente tem aqui o char, que é para gravar um único caractere. Por exemplo, declarando uma variável char chamada C e atribuindo a ela o valor A, a letra A. Tem os booleanos, né? Que a gente pode usar valor booleano no C++. Então aqui eu criei uma variável do tipo booleano, ou seja, o computador reserva um espaço na memória para me gravar um valor booleano. Os valores booleanos só são verdadeiro e falso, gente. Só pode ser true ou false. Nesse lugar eu gravei true, certo? Uma string, né, que é uma sequência de caracteres, string é isso. Então, declare um espaço na memória do tipo string, o nome dele vai ser nome, e lá eu quero que salve a palavra João. Vocês observem que o computador sempre precisa disso. Um identificador, o tipo de dado e o que vai ficar salvo lá, certo? Bom, para dar nome às variáveis, aqueles identificadores que eu disse, você tem que seguir algumas letras. Você não pode dar nome à variável de qualquer jeito, né? Então, a primeira letra do nome de uma variável que identifica ela deve começar com uma letra ou com um underline ou underscore, que é a mesma coisa, né? Depois daí pode conter letras e números, certo? Não podem conter espaços, né, ou começar com um número uma variável. Você não pode colocar uma variável tipo idade estudante com espaço. Se você quiser criar uma variável com o nome idade estudante, tem que colocar idade underline estudante, de modo que fique uma coisa junta. Não pode ter espaço e nem pode começar com um número. E obviamente não podem ser usadas palavras reservadas do C++. Eu não posso criar uma variável com o nome de int, porque int define o tipo inteiro. Não posso criar uma variável com o nome de return, porque return é o retorno de uma função. If, estruturas de decisão, main, não tem como criar uma variável com esse nome. Beleza? Aqui um exemplo de declaração de variáveis, né? Eu posso fazer a declaração e a inicialização separada, foi o que eu disse agora há pouco, né? Eu posso aqui, por exemplo, nessa linha aqui eu não atribuí valor à variável, eu só disse qual era o tipo dela, que é inteiro, e o nome dela. Então o que eu fiz aqui? Computador, reserva um espaço na memória inteiro, o nome desse lugar vai ser idade. Observem que eu não disse o que era para ficar salvo lá nesse lugar. Logo em seguida o código é executado e eu atribuo à variável idade o valor 30. E nessa hora sim, o computador vai lá na memória, onde tem idade, coloca 30, certo?
Eu posso fazer declarações múltiplas, declarar várias variáveis numa linha só. Por exemplo, ó, computador declare variáveis inteiras A, B e C, sempre separadas por vírgula, como vocês estão vendo aqui, ó. E vou atribuindo valor. Ó. A variável inteira A vale 1, a variável inteira B vale 2, a variável inteira C vale 3. Pode fazer múltipla declaração. Eu também tenho a opção de fazer constantes. Né? Constantes são variáveis que você não pode mais mudar o valor. Né? Nesse caso, é só você colocar o termo const antes do tipo de dado. Então, por exemplo, aqui, ó, computador, declare uma constante real, né? O tipo de dado é real, o nome dela é π e ela vale isso aqui. Quando eu faço isso aqui, eu não tenho mais condição de mudar o valor de π. Ele vai ficar desse jeito aí para sempre, porque ele foi declarado como constante. Para sempre que eu falo enquanto o programa estiver em execução, né, gente? Vamos lá? Vamos para os exemplos aqui. Nós temos aqui o exemplo 1, que é o exemplo de capturar a idade e mostrar a idade, né? Então vamos lá. Include a IOStream, né? Biblioteca padrão. O nosso namespace aqui, linha 2. Função do bloco principal main do tipo inteira, que casa com esse return 0 aqui, da última aula, vocês devem lembrar disso aí. Abre aqui e fecha aqui a função main. Começo declarando uma variável idade e não atribuindo valor nenhum para ela, certo? Aí o que eu faço? O objeto cout, que a gente viu na aula passada, imprime em tela essa mensagem aqui, ó. Digite sua idade. Logo em seguida eu tenho o objeto cin capturando essa idade. Ou seja, o que vai acontecer aqui na prática? O computador vai criar uma variável chamada idade na memória, depois vai imprimir em tela essa mensagem e vai esperar eu digitar essa mensagem. Né? Em aulas posteriores a gente vai estudar mais a fundo o cin e o cout. Esse exibe em tela, esse captura dados do teclado. Então aqui eu digito a idade. Depois que eu digito a idade, eu imprimo em tela de novo a seguinte mensagem. Sua idade é... Depois eu imprimo a variável idade. Note que aqui no cout, o que está fora das aspas, ó, é uma variável. O que está dentro de aspas, ó, começa aqui e fecha aqui, ó, é uma mensagem. Então aparece em tela, sua idade é. Observem que idade está fora de aspas, ou seja, nesse caso o computador procura na memória alguma variável chamada idade. E ela existe, está aqui, ó, idade, que ela foi atribuída com o valor que o usuário digitou. Depois ele imprime outro bloco de texto, anos, né? E por fim, quebra a linha, né? Termina a linha aqui, né? Que é o endl. E return 0, termina o programa. Vamos lá? Vamos fazer o primeiro? Então eu tenho ele escrito aqui, exemplo 01.cpp, tá aí o cara, o exato mesmo código, né? Então, IOStream, namespace, a função do bloco principal, a variável inteira idade, imprime em tela e informe sua idade, captura do teclado a idade que o cara vai digitar, no caso a gente estiver usando aqui, imprime em tela sua idade é, o valor capturado nessa linha, anos, quebra a linha, termina a função main. Né? Vamos lá. Então, G++, né, para a gente compilar, menos O, exemplo 1, a partir do fonte, exemplo 1.cpp. Sem erros, ponto barra, exemplo 1, olha aí, sua idade, vou botar a minha mesmo, hein, 46, sua idade é 46, certo? Conseguem sacar aí? Então, aqui é o cout lá, digite sua idade. Aqui foi eu que digitei, é o cin. Aqui é aquele cout, sua idade é. Aqui é onde está a palavra idade, ó, vamos até aqui, ó, esse 46 ali que aparece é esse aqui, ó. 46. Aí anos é esse aqui. E esse endl é a quebra de linha que me trouxe de volta aqui para baixo. Beleza? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte, a gente tem aqui a mesma coisa, biblioteca principal, a IOStream, o namespace, função main começando aqui, terminando aqui, está aqui o return dela. Criei uma variável inteira A e atribuí a ela o valor 10, criei uma variável inteira B e atribuiu a ela o valor 5. E aqui eu tenho uma coisa que vocês não viram ainda, né? Declarei uma variável inteira chamada soma e atribuí a ela, igual, o resultado dos valores das variáveis A e B. Como eu sei que A vale 10 e B vale 5, a variável soma vai valer 15. Então eu posso fazer assim também. Eu posso inicializar uma variável atribuindo a ela valores de outras variáveis. Né? Aí o que eu fiz aqui? Dei um cout, a soma D aparece o valor de A, que no caso é 10, I, B, que é 5, aparece o valor da variável soma, depois quebra uma linha. Certo? E return 0. Vamos lá. Vamos olhar aqui primeiro o código, para você ver que está igualzinho o outro. Olha aí, o mesmo código, né? IOStream, o namespace, começo da função main que termina aqui, está aqui o return dela. Criei uma variável inteira A, atribuí a ela
valor 10, cria uma variável inteira B, atribui a ela o valor 5, cria uma variável inteira soma e atribui a ela os valores das variáveis A e B, a soma dos valores das variáveis A e B. Então aqui eu imprimo a soma D, imprimo o valor de A, E, imprimo o valor de B, E, imprimo o valor de soma. Vamos lá? Vamos compilar esse cara? Então, vou até aproveitar a linha que eu digitei aqui, só vou trocar de exemplo 1 para exemplo 2. E compilou. Vamos lá, ponto barra, exemplo 2. Olha aí, ó. A soma de 10 e 5 é 15, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso último exemplo de hoje, o exemplo 3. É o exemplo que calcula a área de um retângulo, né? Então, vamos lá. Aí o stream, biblioteca, o namespace, a função main começa aqui, termina aqui, tá aqui o return 0 dela, porque ela é inteira. E o que eu fiz aqui? Criei uma variável real, float, chamada base e atribuí a ela 5.5. Criei uma variável float chamada altura e atribuí a ela 3.2. Criei uma variável float chamada área e atribuí a ela base vezes altura, tá vendo? Logo em seguida, eu imprimi em tela a mensagem, a base é o valor da base, metros, quebra uma linha, depois imprima em tela, a altura é, imprima a variável altura, imprima a palavra metros, quebra uma linha, depois imprime em tela, a área do retângulo é, imprime a variável área, imprime a mensagem metros quadrados, quebra uma linha. Desse jeito, certo? Vamos lá? Bem simples também, hein? Vamos ver aqui, exemplo 3. Aí, ó. Aí o stream, using namespace, começa o main aqui, termina aqui. Tá aqui o return do main, né? Que ele é inteiro, int, precisa do return. Então, variável float base valendo 5.5, variável float altura valendo 3.2, variável float área valendo base vezes altura. Imprime em tela a mensagem a base é, depois imprime a variável base, depois imprime a mensagem metros, quebra uma linha. Depois imprime em tela a altura é, depois imprime a variável altura, que é 3.2, depois imprime a palavra metros, depois quebra uma linha, tá? Entre aspas duplas, imprime a mensagem, né? Depois imprime a mensagem a área do retângulo é, imprime o conteúdo da variável área, depois imprime a mensagem metros quadrados, quebra uma linha e encerra o programa. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, G++, exemplo 3, a partir do exemplo 3. Compilou, ponto barra, exemplo 3. Então eu tenho aqui, ó, a base é 5.5 metros, a altura é 3.2 metros, a área do retângulo é 17.6 metros quadrados. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente viu aí o conceito muito importante para qualquer linguagem de programação que seja, que é o conceito de variável. A gente viu alguns exemplos aí, declaramos variáveis, fizemos operações de impressão de tela de conteúdo lido com variável, operação matemática com variável, mas a gente ainda tem muita coisa para falar sobre variável ao longo desse curso de C++, né? Então, carecia dessa aula introdutória para você entender os conceitos fundamentais, mas em breve a gente vai trabalhar com variáveis mais complexas, como vetores, matrizes, né? Esse aqui foi só o começo. Tô terminando o vídeo aqui, mas vou pedir mais uma vez aí para tu deixar um like aí, cara. Deixa um like, se inscreve no canal aí, deixa um comentário, ajuda a gente aqui no YouTube, que a gente tá trazendo conteúdo legal sempre que possível, beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!